Vamos então falar da saudade da minha terra, saudades hoje de Diamantina, Giovana. É verdade, uma cidade linda, um município do estado de Minas Gerais, né? Que ela está localizada na região intermediária ali de Teófilo Otoni e fica a 285 quilômetros da capital Belo Horizonte. Então é pertinho de Belo Horizonte. É, exatamente. Já começa ali aos arredores, né? A beleza, Diamantina está emoldurada pela Serra dos Cristais, na região do Alto Jequitinhonha. Olha, você vê, Diamantina, Serra de Cristal, Jequitinhonha, famoso Vale do Jequitinhonha. O município ele é banhado, vou dar uma geral, tá? Pelo rio Jequitinhonha, tem vários afluentes ali, como Ribeirão das Pedras, Ribeirão do Inferno, e ela fica localizada no alto da Serra do Espinhaço, que é a mais antiga formação rochosa do Brasil. E claro, né, Diamantina está cercada aí por belíssimas formações rochosas. Destaque é esse filho ilustre aí da cidade, que é Juscelino Kubitschek, nasceu em Diamantina. Ele se mudou depois para estudar medicina em Belo Horizonte, depois que lá em Belo Horizonte ele entrou para a política, né, se elegeu deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, depois chegou à presidência da República. Mas a história é muito antiga de Diamantina, viu, pastor? Os primeiros sinais de povoamento ali da região datam do período pré-colonial. Foram achados vestígios nos sítios arqueológicos importantíssimos ali. Foi lá que foi encontrada a Luzia. A famosa Luzia. A famosíssima Luzia, né? Que é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, que é com cerca, como eu falei, 13 mil anos. E, inclusive, esse fóssil Luzia, ele pertenceu a uma mulher, né? E foi levado para o Museu Nacional. Foram encontrados antigos instrumentos, além de restos de alimento, fogueiras e tal, nesses sítios arqueológicos que fazem essa história da presença humana ali, enfim. Também foram encontrados antigos instrumentos feitos de pedra, sempre usando como matéria-prima o quartzo. Olha só, a Marina já está se manifestando. Diamantina é a minha cidade. Ai, que linda! Joia, Marina. Ela tá toda feliz que tá falando de Diamantina. Essa parte turística de arqueologia, né? Porque tem várias grutas com pinturas rupestres, tudo. Então isso é legal, né? Pra gente saber a história. Nossa. Vem ali várias cavernas ali ao longo da Serra do Espinhaço, inclusive. É muito interessante. São praticamente quantos sítios arqueológicos? Uns 10 sítios arqueológicos que tem por ali. Uau. Com vestígios de ocupação pré-colonial, muito históricas ali, que inclusive indicam que várias grutas eram utilizadas para abrigo, né, e acampamento provisório para os garimpeiros também. Agora, quando a gente fala sobre essa questão da colonização, né, a gente tem essa era, né, pré-colonial, mas a gente tem também a colonização, mais ou menos, de que nação? Também assim como... Portugal, né? A Portugal também sobressai na região. Não, eu vou te falar que Portugal ficou de olho, mandou pessoas para explorar, né? E Portugal... descobriu que tinha ouro lá? Diamante. Ouro, diamante, outras pedras preciosas. O olho cresceu, eu vou te contar que foi assim, uma coisa muito louca, viu, pastor? Que aconteceu por lá. Porque foram explorados intensamente pelos portugueses, né, em busca de ouro e diamante. Então, essa chegada dos colonizadores, exploradores portugueses ali para a região de Minas Gerais foi no século XVI que eles começaram a chegar. E, claro, daí ali tinha os índios, óbvio, né? Quais eram as tribos que... Os Copoxós, Panhame, os Malales, Monoxós e tal. Então, uma população gigante falando em Tupi-Guarani. Sabe o que eu falo, né? Tupi-Guarani também. Ah, é? Ué, como que é? Eu falo uma coisinha só pra fazer graça. Então fala. Diarrá. Diarrá, o que é isso? Tô com fome. Tô com fome. Claro. Ok. Não podia ser outra coisa, né? Enfim, Por que todo mundo que entra na nossa rádio fica desse jeito? Com fome? Ou doido? Não, com fome. Suspende. Não sei, não sei. Vamos lá. E aí, seguindo aqui a nossa história, assim, tem alguns relatos, né, remanescentes aí do início dessa colonização, e alguns relatos foram escritos pelo padre jesuíta João de Acipulcoelta Navarro, em 1555. Ele foi um explorador mandado por Portugal, né?
E aí tem nas anotações dele toda essa presença dos indígenas e tudo que ele encontrou e tudo mais nessas expedições. E, claro, né, ele veio com era padre, veio com a história de colonizar ali e tudo mais os índios, né? Colonizar não, esqueci a palavra, pastor, me ajuda. Catequizar. Catequizar os índios, enfim, mas claro que na outra metade era exploração. Mas eles eram padres exploradores, assim. Claro. Eram como se fossem soldados, enfim, também. Com certeza, muito. E veio, claro, para buscar jazidas de metais preciosos, né? E aí vamos evoluindo na história e tudo mais. Já vou dizer... Quando chegou... ali é conhecido, o Giovana, por aquela questão do... Acho que é uma área bem famosa, que é o Arraial do Tijuco. Arraial do Tijuco era o nome inicial de Diamantina. Então, ou seja, porque essa área toda de exploração, não é? Exato. Exato, porque daí vieram os portugueses e falaram, não, pode vir. E aí, quando que aconteceu a emancipação do local? Isso foi bem depois. Eu vou antes dar uma parte importante dos portugueses ali. Porque daí, vem que aqui tem ouro e pedras preciosas, diamantes e tal. Eles vieram, os portugueses tomaram conta da região de Diamantina, deram o nome de Arraial do Tejuco. Eu tô resumindo, porque a história é grande, tá? E aí, eles falaram, não, é só a gente que pode explorar. Porque muita gente começou a saber. E aí começou a ir para lá para explorar. O modelo da cópia todo mundo faz, né? Exato. Aí começaram a exploração clandestina e tal. Portugal falou, não, isso aqui é nosso, a gente que chegou aqui primeiro. E aí, vamos organizar a situação aqui. Fez um decreto que só a coroa portuguesa tinha o direito de explorar. E eles vendiam o direito de exploração para terceiros e tal. Explorando a terra brasileira, né? Enfim. Então, isso foi em 1729, 34 ali. Então, Dom João V, que teve esse decreto, que ele proibiu total a mineração de diamantes, né? Em 1731 e tudo mais. E aí foi esse decreto e tudo certo, aconteceu isso. E não só em Tejuco ali, né? Tejuco, mas também em outros lugares, o Arraial de Gouveia, São Gonçalo, Milho Verde, Rio Manso, que quem é da região ali conhece, né? Tá, vamos dar um pulo. E aí rolou aquela povoamento, né? Em volta das pedras preciosas e tudo mais. Aí chega um momento que tá explorando, mas diminui um pouco o encontrar também, né, das pedras preciosas, porque no começo todo mundo encontra, mas chega um momento que começa a dificultar também, né, encontrar. Claro, porque foi acabando, né, exato, o recurso, né? Lembra do Marquês de Pombal? Sim. Ele é dessa época e ele estava lá. Ele ajudou a criar esses decretos, né, para implementar esses decretos para limitar quem podia explorar os diamantes e tudo mais. Aí que começou a surgir o nome Diamantina, porque daí formaram o Distrito Diamantino, por causa dos diamantes. Entendi. Então, de Arraial do Tejuco vira, então, um distrito de Diamantina. E olha só, eu vou achar que a emancipação... Depois tem outra história bem interessante sobre Diamantina, uma outra figura bem conhecida na história brasileira. A história da emancipação do Arraial do Tejuco, ela veio ali no século XIX e tal, né? Foi vindo, era ligada à província de Minas Gerais e tudo mais. Vamos ver aqui. Em 1819, o Arraial de Tejuco foi elevado à condição de distrito da Vila do Príncipe, né? Porque ali a coroa montou uma cidade, ali uma coisa. E aí a emancipação de Diamantina aconteceu somente em 1831. E nesse mesmo ano, ele passou a ter já o nome de Diamantina. Então esse nome é antigo. 1831 existe Diamantina. Exato, justamente ligada E quando que ela foi elevada à posição de cidade? 1838. Então foi alguns anos depois. Já 7 anos depois se torna uma cidade, que é a cidade de Diamantina. E que interessante, né? Bem antigo. Quero rapidinho, pra gente encerrar, 2 momentos importantes. Chica da Silva, né? Chica da Silva foi escrava, alforriada, ela morou lá. Daquela da série, da novela Chica da Silva, é de lá? Ela foi alforriada lá e foi esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. Até me arrepio que essa história virou filme, virou novela, né? Uma das novelas mais exportadas para o mundo, Chica da Silva, inclusive. E ela casou com João Fernandes de Oliveira, que era um contratador de diamantes, um dos homens mais ricos do mundo. E claro, daí para encerrar essa história de Diamantina, ela recebeu
em 1938 comemorou seus 100 anos, com a elevação aí à categoria de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? E quando que Diamantina se torna o patrimônio da humanidade, que você Pela mencionou Unesco, né? isso no começo? 1999. 1999. Sim. E tem rio lá na região? Tem Rio Jequitinhonha, né? Ribeirão das Pedras, Ribeirão do Inferno. Então ali também é muito bacana para ter cachoeira, tem rafting, né? Rafting, olha que bacana. O que tem de atrativo turístico lá em Diamantina? Olha, tem 2 recomendações. Quem for visitar não pode deixar de fazer. É a Estrada Real, é esse circuito da Estrada Real, que é um dos roteiros culturais e turísticos mais lindos, mais ricos do Brasil. E faz parte do circuito turístico dos diamantes, né? Tem que fazer. Fora as cachoeiras, enfim, é lindo. Olha que bacana. Então, lá, por exemplo, tem a casa da Chica da Silva lá? Tem a casa da Chica da Silva, tem a casa do Juscelino Kubitschek, tem a Serra dos Cristais, né, antiga estação rodoviária, ferroviária, os parques nacionais, estaduais que tem ali. Bom, grutas e serras também Lindo. abertas para visitação. Exatamente. Gente, essa é Diamantina, hein? Essa é Linda, Diamantina. Né? Que história bonita. As marcas culturais. Olha, né? que coisa linda. E tudo muito bem pintadinho, os marcos, aquelas pedras. Que coisa espetacular. Ela fala o seguinte, a Vesperata é maravilhosa. Né? A Marina está destacando aqui. Gente, que bom conhecer o Brasil, que lindo, né? Que bom conhecer o Brasil. É um quadro muito gostoso esse de fazer, viu, pastor? Inclusive, eu vou até agora, hein? Atenção, os diamantinenses de plantão. Sentido! Vambora! É hora do hino de vocês. Que é isso, Giovana? Lindíssimo. Elegantíssimo. Até o hino é diferenciado, hein? Olha lá. Parece seresta, né? Hino oficial de Diamantina, hein? Pra você, diamantinense, ouvinte da nossa rádio. À noite a linda luz